Jesus, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa noite estarmos reunidos, Senhor Jesus, para orar, para falar contigo, Senhor Jesus, e ouvir a tua voz, Pai. Que o Senhor possa falar conosco essa noite, Senhor Jesus. Que possamos estar com os nossos corações abertos diante de ti, Senhor Jesus, para receber a tua palavra, para ouvir os teus conselhos, para ouvir a tua voz, Senhor Jesus, falando conosco, Pai. Nos ajude, Senhor Jesus, a estarmos atentos e vigilantes, para que não venhamos ser roubados, Senhor Jesus, em momento algum, Pai. Me coloco diante de ti, Senhor Jesus, como instrumento em tuas mãos, Senhor Jesus, para que eu possa ser usado por ti, pelo teu Espírito, Senhor Jesus, para pregar a tua palavra, Pai. Fale conosco, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Os irmãos podem abrir suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Outro dia eu fui para Cajamar, esqueci a blusa de frio e passei frio. Aí hoje eu vim para cá e vim de manga longa e agora eu tô com calor. Não, é 880, não, sempre erro em alguma coisa. Filipenses 4, versículo 6, irmãos, amém? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Então, no início, não estejais inquietos, mas em algumas versões pode estar escrito ansiosos. E eu fiquei meditando nesse versículo. Na verdade, esse versículo veio na minha mente já por quase uma semana e meia. E eu creio que, na verdade, eu sou uma pessoa que sou ansioso. Eu tenho isso, essa fraqueza na minha carne. Então, eu creio que o Espírito Santo vinha falando comigo através desse versículo. E diversas vezes repetindo esse versículo na minha mente. Eu falei, então eu vou transformar isso numa pregação, em nome de Jesus. Então, aqui diz, não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Então, irmãos, como eu mencionei, minha carne ela é ansiosa. Antes de conhecer a palavra, eu era ansioso no nível assim que eu travava, eu chegava a ter crise de pânico. E hoje eu tenho ciência e conhecimento de que era totalmente espiritual naquela época, né? Mas era a nível assim de eu estar indo trabalhar e eu ter crise de pânico no trem, desmaiava, quando eu acordava eu já estava na salinha lá para ser atendido, e tinha crise de pânico e o diabo colocava na minha mente, eu via pessoas da minha família ou pessoas próximas dentro de caixão e aí isso me dava mais crise de pânico ainda. Chegou a nenhum nível de onde eu trabalhava num lugar muito alto, eu tendo crise de ansiedade, crise de pânico e o diabo dando conselho que era para eu pular da janela. Chegou nesse nível, né? E hoje, graças a Deus, com a palavra, fui liberto disso. Mas a carne, ela é ansiosa. Quando a palavra diz aqui ansioso, o significado da palavra, né, do grego, ela vem de cuidado, os cuidados dessa vida. Então, muitas vezes, os cuidados dessa vida vai nos deixar ansiosos, vai nos deixar preocupado a ponto de tirar a nossa paz, de a gente pensar mais nas coisas que estão ao nosso redor, visível, e não olharmos para o alto, para Cristo, que é invisível. Como o pastor vem pregando nas últimas pregações, nós andamos por fé e não por vista. Porque se a gente for andar só por vista e olhar as coisas ao redor, que nem a gente brinca às vezes, olhar só para os boletos, olhar para as preocupações dessa vida, tem que acordar cedo da manhã para ir trabalhar, e meu Deus do céu, será que vai ter trabalho? E aí o mundo está em todo esse caos. Cada dia você abre um jornal, olha alguma notícia, possível Terceira Guerra Mundial, um atacando o outro, e isso muitas vezes pode afetar as pessoas e deixá-las ansiosas, né? E a palavra, irmãos, aqui vamos ler novamente, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Então, se estamos ansiosos ou preocupados, vamos colocar a palavra preocupados, muitas vezes com os cuidados dessa vida, com as coisas que são visíveis para nós, essas coisas elas têm que estar em nossas petições. No culto de oração, a gente orando em casa, orando em espírito,
louvando, é colocar diante de Deus. Senhor Jesus, meu coração está aflito por tal coisa. Me ajuda. Me dê uma luz, me dê um escape. Ora, louva. Se precisar, manda mensagem para o irmão. Mas todas essas aflições têm que estar diante de Deus. Aqui em 1 Pedro vai falar um pouquinho também disso. 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Amém? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. É nós reconhecermos que somos totalmente dependentes dele e necessitados dele. Nos humilhamos, mortificamos a nossa carne e falamos, Senhor Jesus, precisamos de Ti. Eu preciso de Ti porque essa aflição, essa tribulação, essa dificuldade, ela tá me abalando. E ela não pode chegar em um nível tão alto que abale a nossa fé. Que a gente deixa de olhar para Cristo, olhar para as coisas que são do alto. Versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, como eu mencionei, o significado da palavra ansiedade é os cuidados dessa vida. Então, a gente está preocupado com os cuidados dessa vida, muitas vezes, com as coisas que estão ao nosso redor, mas Cristo está cuidando de nós, irmãos. Enquanto nós estamos preocupados em cuidar das coisas dessa vida, ao invés de olhar para Jesus, falar com Jesus, orar para Jesus, Cristo está cuidando de nós. Aí só depende de nós confiar nele. Não importa qual seja a dificuldade, irmãos. Eu tenho uma luta, o irmão tem uma luta, a irmã tem uma luta, cada um tem uma luta, cada uma tem uma tribulação, uma dificuldade, algo ali que nos aflige, um espinho na carne ali, que nem Paulo diz. Mas o que importa é que nós estejamos olhando para Jesus, nos humilhando debaixo da potente mão dele. Porque o mundo, ele não conhece a Cristo e não tem a esperança em Cristo como nós temos. Não sei se os irmãos sabem, mas esse mês, para o mundo, é considerado Setembro Amarelo, que é o cuidado, que as pessoas falam que tem um cuidado com doenças psicológicas, né? Doenças mentais, não lembro exatamente, não lembro a palavra, o termo que eles usam para esse mês, especificamente. Mas o que acontece, irmãos, é que o mundo, eles não têm essa esperança que nós temos, de nos colocarmos diante de Cristo, nos mortificar a nossa carne, reconhecer que não somos nada, que somos saúde mental. Setembro Amarelo é conscientização da saúde mental. Né? E o mundo não tem essa esperança. Não conhece a Cristo como nós conhecemos. Conhece a Cristo de falar. Né? Eu acredito em Deus, mas não confia a sua própria vida em Deus, de que Deus está cuidando dele. E eu vendo algumas notícias nessa semana, e eu não tinha noção desse dado, assim, mas tem um dado que diz que a cada 40 segundos uma pessoa ela comete esse ato. Então, se a gente agora, nesse momento aqui, a gente contar até 40, uma pessoa acabou de cometer esse ato, infelizmente. Por não conhecer a Cristo, por muitas vezes colocar a esperança, colocar os seus olhos voltados somente para o mundo, né? Com as preocupações, né? E os relatos de muitas pessoas que cometem esse ato é de que elas querem só acabar com o sofrimento delas. Elas não querem mais sofrer. E é totalmente o contrário do que Cristo diz para nós. Jesus diz, no mundo tereis aflição. Nós vamos sofrer nesse mundo, irmãos. Nós não pertencemos a esse mundo, essa é a verdade. Estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Vai chegar aquele dia que Jesus vai vir nos buscar, estaremos com Ele e nada dessas coisas que passamos aqui hoje neste mundo vai nos acometer mais. Mas, para isso, precisamos continuar olhando para Ele, olhando para Cristo, confiando que Ele está cuidando de cada um de nós. Vamos para João, irmãos. João, capítulo 14. Então, irmãos, essas
essas coisas que nos acometem a nossa carne, e muitas vezes acometem essas pessoas que chegam a cometer esses atos, né? Falando de mim, né, na verdade, assim, eu reconheci hoje que era totalmente espiritual. Tudo que eu passava, as crises de ansiedade que eu tinha, a chegar a nível de ter crise de pânico, era totalmente espiritual. Era o diabo ali tentando me colocar para baixo e fazer com que em algum momento esse ato também vinha a acontecer, né? Mas eu também não tiro a questão de que isso é uma patologia também. Tem pessoas que precisam estar passando com algum especialista, com algum médico, né? E se precisar passar, está tudo bem. Recentemente eu precisei passar por causa de um diagnóstico e tem que cumprir o protocolo. Você tem que passar com a psicóloga lá um período para poder fazer todo o testes e protocolos que você tem que fazer. E a primeira coisa que quando eu conheci, né, você se apresenta para a profissional, ela se apresenta, e a primeira coisa que eu falei para ela foi, eu sou cristão, então tem valores e princípios que para mim são inegociáveis. Então, se chegar num momento que durante a consulta ela viesse me aconselhar de algo que não cabe na minha fé, eu iria cortar ela. Foi o recado que eu dei para ela. Meu motivo de eu estar aqui é porque eu quero buscar um diagnóstico específico, e é isso. Agora, se toda a nossa conversa, em algum momento, bater de frente com a minha fé, aí não vai dar certo. Foi o que eu expliquei para ela. Né? Para poder fluir, para deixar claro para ela. Né? Então, tem pessoas que precisam passar, precisam ter esse acompanhamento e está tudo bem. Né? Mas nós que temos os olhos espirituais, que conhecemos a palavra, nós sabemos que o diabo vai usar muitas vezes disso para afligir muitas pessoas. E consegue. Não é à toa que temos esse dado de que a cada 40 segundos uma pessoa venha a cometer esse ato. Mas nós, irmãos, precisamos ter confiança. Vamos ler aqui. João 14, versículo 27. Amém? Os irmãos já... Perdão. João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, irmãos, nossa confiança é que temos a paz de Deus, a paz de Cristo. E aqui deixa claro que não é a paz como o mundo nos dá. Porque a paz que o mundo nos dá, irmãos, é nós ter a tranquilidade dessa vida terrena. De você estar bem num emprego bom, de você ter muitos bens materiais, ser próspero financeiramente, né? Ter tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Mas o dinheiro não pode comprar a nossa salvação. Né? Então, Cristo vem falando aqui, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E qual é a paz de Cristo, irmãos? A paz de Cristo é termos a certeza de que Ele está cuidando de nós, de que Ele está olhando para nós, e de que naquele dia, irmãos, quando Ele voltar e vir buscar a sua igreja, nada disso que passamos aqui nós passaremos lá com Ele. Teremos essa paz eternamente, irmãos. Vamos para 2 Tessalonicenses. E como eu falei, irmãos, muitas vezes não, irmão. Primeiramente a pregação vem para mim. Porque eu sei que se eu não ter essa confiança, se eu não vigiar e orar e continuar olhando para Cristo, eu sei que o diabo vai tentar usar dessa fraqueza que eu tinha no passado e vai tentar trazer o velho homem. Então, a cada dia é mortificar o velho homem, confiando em Cristo, que eu tenho essa paz aqui que o mundo não pode me dar. É só Cristo que nos dá. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, perdão, irmãos. Três 16, 2 Tessalonicenses 3:16. Amém? Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre a paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Então, o Senhor da paz, Ele nos dá sempre a paz e de toda a maneira. Então, não importa o momento que nós estejamos precisando daquela paz, o porquê precisamos, como precisamos, onde nós estivermos, Ele vai nos dar a paz de toda a maneira. Mas para isso precisamos confiar. Colocar, como lemos no versículo antes,
colocar diante dele todas as nossas petições, as nossas aflições, as nossas dificuldades, os nossos anseios, e conversar, irmãos. Às vezes, quando eu estou trabalhando assim, e eu trabalho sempre de fone de ouvido, e aí vou ouvindo louvores, e eu vou conversando com o Senhor Jesus como se ele estivesse do meu lado, e ele está do meu lado, eu creio nisso. Eu falo, Senhor Jesus, ó, hoje eu acordei tão assim, né? E às vezes eu vou louvando, vou orando, conversando com Jesus ali, e às vezes não, sempre passa. O dia melhora. Né? Então temos que ter essa confiança, de olhar para Jesus, confiar em Jesus. Né? Vamos voltar lá para João, irmãos. Perdão, Mateus 6 antes. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Irmãos, queria só nos atentar para o início do versículo aqui. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Os irmãos acharam? Perdão, acho que eu não falei o versículo que eu falei. Mateus 6, 25. Perdão, irmãos. Amém? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Então eu queria dar ênfase nesse início do versículo aqui. Não andeis cuidadosos. Como eu mencionei, a palavra ansioso vem de cuidados da vida, ou seja, não andeis cuidadosos, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Né? E o que me chamou a atenção nesse versículo, irmãos, é porque é específico aqui. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, quanto à nossa própria vida. Isso me chamou a atenção, porque a palavra nos ensina que nós fomos chamados para servir. Quando nós cremos na palavra, vivemos a palavra e temos esse chamado de servir, os cuidados não é mais com a nossa vida. Agora, deixamos de olhar para nós e passamos a olhar para o próximo. Então, agora, eu não me preocupo mais se eu vou ter dificuldade hoje com as minhas aflições. A minha preocupação agora é em ajudar o meu irmão. Tudo bem, eu estou passando por alguma luta, por alguma tribulação, alguma dificuldade, mas como eu posso ajudar aquele irmão que está fraco na fé? Como posso ajudar aquele irmão que faz tempo que não vem para o culto, né, está sumido? Como posso ajudar aquele irmão que está com uma luta maior do que a minha? Então, né, vamos ter as nossas lutas e tribulações, mas agora a palavra aqui diz, ó, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Agora vamos servir. Vamos ter preocupação em saber como que o irmão está. Em cuidar do irmão, cuidar do próximo. Né? Amar o próximo como Jesus nos amou. Né? João 12, irmãos, para finalizar. João 12, versículo 27. Amém? Jesus diz assim, agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Então Jesus está dizendo, estou com a minha alma perturbada. Estava numa agonia tão grande que a alma dele chega a se perturbar. Mas Jesus, ele deixou de lado o propósito dele. Ele diz aqui no finalzinho, mas para isso eu vim a esta hora. Jesus com aflição, sofrendo, angustiado, a alma perturbada, e mesmo assim ele continuou com o propósito dele, de nos amar, de dar a sua vida para que hoje nós tivermos a vida e para que hoje nós também tivemos a paz que só ele pode nos dar.
Então, como lemos lá em Mateus, no início do versículo de Mateus 6, lá, no versículo 25, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Ou seja, não vamos estar ansiosos quanto à nossa vida. Porque Cristo não vai deixar faltar nada para nós, irmãos. A gente não leu a sequência do versículo lá, mas quanto à vestimenta, ao que de comer, Cristo vai cuidar de nós, irmãos. Agora, o nosso cuidado, o nosso anseio é em servir. Em olhar para o próximo, olhar para o irmão, reconhecer qual irmão que está precisando de ajuda. Às vezes o irmão está enfermo, não consegue vir no culto, o irmão está com uma luta maior do que a minha. Como que eu posso ajudar esse irmão agora? Porque Cristo está cuidando de nós, irmãos. Então, seguimos a linha. Cristo cuida de nós, nós cuidamos do nosso irmão. E assim, podemos ajudar uns aos outros, irmãos. Eu falei que ia finalizar aqui, mas vamos lá para Colossenses. Colossenses capítulo 3, irmãos. Versículo 15. Amém? Diz assim: a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, me chamou a atenção também aqui nesse versículo, que diz assim, ó, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Então, cada um de nós somos membros e formamos o corpo. E se estivermos juntos, perseverando junto, um olhando para o próximo, para nos ajudar, essa paz ela está revestida nesse corpo, irmãos. E assim é que nós conseguimos nos ajudar, e é assim que temos essa paz derramada sobre nossas vidas. No versículo anterior aqui, no 14, diz assim, ó, e sobre tudo isso revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Então, se nós nos atentarmos, irmãos, para que Cristo está nos ajudando, está cuidando de nós, irmãos, não tem mais do que a gente se preocupar. Na verdade, tem. Nossa preocupação agora é com o próximo. Em olhar para os nossos irmãos, ver quem precisa de ajuda, suportar uns aos outros, amar uns aos outros. E assim, essa paz de Deus nos reveste a cada dia, irmãos. Amém? Glória a Jesus, irmãos. Como diz vou usar o bordão do cooperador Cláudio, mastigar um pouquinho mais aqui que dá outra pregação. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer ao nosso Senhor Jesus por mais este dia que estamos reunidos para orar, para ouvir a palavra, para nos vermos, para nos amarmos. Amém, irmãos? Tem pedido de oração, irmão?